A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um livro. Sim, é um livro. Esse livro aqui, ó, Nos Bastidores do Reino. Dá para vocês verem? Esse livro, irmãos, eu quero até passar para vocês, recomendar quem puder ler, quem puder comprar. E pode ser até baixado na internet. Você pode baixar em PDF e deixar aí no seu computador, de graça. E ele é bem interessante porque a gente começa a perceber o quanto que as seitas são parecidas. O quanto as características de uma seita é parecida com a outra. Só muda a configuração, muda algumas coisas, né? Mas é sempre esses mesmos métodos, né? É o medo, é algo sobrenatural acontece. E o que foi que aconteceu com esse rapaz que na época que escreveu esse livro, né, ou Nos Bastidores do Reino, o Mário Justino, quando ele surgiu, quando ele foi escrito em 95, se não me engano, né? Ele escreveu rápido, em 2 meses ele escreveu esse livro. E esse livro, quando ele escreveu, ele tinha 28 anos. E ele achava que ele ia morrer. Ele achava, como ele tinha muito pouco tempo, ele escreveu muito rápido. E ele se encontrava nos Estados Unidos. Até hoje ele está lá. Ele vive nos Estados Unidos. E ele conseguiu chegar, entregar lá na casa do Marcelo Rubens Paiva, que morava, parece que até hoje também ele mora nos Estados Unidos. Nessa época ele morava na Califórnia, num lugar assim distante, numas montanhas. Como ele mesmo disse, o Marcelo Rubens Paiva, ele conta aqui no início, no prefácio que ele faz, ele conta que ele estava no meio do nada, quando colocaram o livro por baixo da porta dele, num envelope, escrito todo à mão. E ele então pegou o livro, o Marcelo, e leu numa tacada só, em um dia só, e ficou tão impressionado que conseguiu passar então para sua editora. Irmãos, esse livro, quando foi editado e a Universal ficou sabendo, olha só, tá aqui na capa, na contracapa do livro, vou ler rápido aqui para vocês. Eu me lembro como foi a tentativa de lançamento do livro de Mário Justino em 1995. Primeiro, enquanto estava na gráfica, a Igreja Universal enviou um advogado à editora. Ofereceu $1 milhão para não ser publicado. Diante da recusa, entrou com ação pedindo a proibição da obra. A justiça concedeu uma liminar em prazo recorde e o livro foi proibido. Irmãos, esse livro foi proibido. Mas ele chegou às nossas mãos em 95, só uma parte dele, pela internet, eu não lembro bem, por e-mail, chegou para o solo na época, alguns capítulos só. E eu, em 95, irmãos, quando eu li os capítulos que soltaram, eu fiquei muito impressionada nessa época. Falei, gente, que coisa, hein? Que absurdo. Daí ele fala assim, o livro, né, ele fala assim que o livro tinha chegado à nossa editora encaminhado por Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva, como eu falei, ele é filho do Rubens Paiva. E o Marcelo Rubens Paiva é aquele jovem, né? Hoje ele está com 62 anos, mas eu lembro quando eu tinha 19, eu nem estava na Maranata, 19, 20 anos, ele sofreu um acidente. Ele tinha 20 anos. Quando ele sofreu um acidente lá em Campinas, ele mergulhou num lago e bateu a cabeça no fundo desse lago aí, desse rio, não sei, numa pedra, e ele ficou tetraplégico. E aí ele escreveu um livro chamado Feliz Ano Velho. E eu tinha nessa época 19 anos, quando saiu esse livro, eu comprei o livro. Logo depois apareceu a peça de teatro lá em São Paulo. Eu, minha irmã, mas alguns colegas ali, nós fomos ver essa peça de teatro. Foi bem famoso na época, Marcos Frota, Lília Cabral, tudo isso, né? Que nem eram conhecidos nessa época. Eu acompanhei até essa história do Rubens Paiva, né, quando eu tinha 19 anos, né? E ele, então, que fez essa mediação entre o Mário Justino e a editora. Aí ele fala assim, olha,
o editor, né? O livro tinha chegado à nossa editora, encaminhado pelo Marcelo Rubens Paiva, acompanhado de um prefácio entusiasmado. Ninguém será o mesmo depois que conhecer os detalhes da vida de Mário Justino. Mas vale a pena correr o risco, avisou o autor de Feliz Ano Velho. Então, irmãos, eu até recomendo quem puder ler ou baixar, pode ser baixado até de graça, como nós já falamos, né? Tem aí, coloca no Google aí que vocês vão ver. Mas eu vou passar bem rápido aqui para vocês verem o que aconteceu com ele, um resumo aqui, né? Um spoiler, como dizem, né? Eu vou tentar aqui puxar pela memória, que eu li agora tem umas 2 semanas, eu li ele todinho, vi uma entrevista dele também, muito boa a entrevista dele, ele deu agora em 21, quando foi relançado o livro dele, tem 2 anos, né? E quando nós compramos o livro dele também. Então ele, olha só que interessante, ele tinha 15 anos quando ele chegou na igreja. E ele ficou muito impressionado, gostou, tudo, né? Irmãos, e ele foi indo toda noite, até que ele não conseguiu mais conciliar as atividades dele ali nos cultos com seus estudos. Ele chegou, irmãos, ele foi concedido a ele conseguiu uma bolsa de estudo. A escola deu para ele uma escola muito boa ali em São Gonçalo, se não me engano, ou Niterói, não lembro bem, que uma bolsa de estudos que cobria o final do ensino médio, todo o ensino médio dele, e mais a faculdade. Irmãos, esse rapaz poderia ter feito um curso muito bom, uma faculdade, ter tido uma profissão, e por causa dele ter ingressado na seita, né, da IURD, ele deixou seus estudos de lado, a sua vida profissional de lado e também a sua família. Irmãos, ele abandonou a família dele com 15 anos. Ele foi se despedir da mãe dele, a mãe dele tinha 3 filhos, né? Ele mais 2, mas disse que ele era quem mais ela era apegada. E ele disse que doeu muito ter se despedido dela. E ele foi embora. E foi morar na igreja, que aí passou, aquele cinema passou a ser alugado, aí então integralmente pela IURD, funcionando exclusivamente como um espaço para fazer as reuniões, os cultos. E ele conta que os cultos, irmãos, o ápice de todo culto era quando expeliam demônios. E os demônios falavam, as pessoas rolavam no chão. Esse era o ápice do culto. Irmãos, se a gente for perceber bem, qual é o ápice da seita Maranata, se a gente for olhar bem? É quando alguém ora em línguas e alguém começa a interpretar. Alguém começa a falar em dons espirituais, alguma coisa sobrenatural ali. Esse é o ápice do culto. Esse é o ápice dos seminários, algo sobrenatural. Aí vem aquela visão, né? Ou é o Jesus goleiro, é o Jesus que atravessou Cordeiro, atravessou todos os campos de futebol, não sei como é que é o negócio. Irmãos, esse é o ápice. E as pessoas ficam impressionadas. Oh! Né? Que coisa! Irmãos, é assim mesmo. No caso da IURD, a expulsação do demônio. E ele ficava impressionado com aquilo. E ele foi aprendendo como que fazia aquilo. Ele foi seguindo a carreira ali. Do mesmo jeito da Maranata. Muita gente vai aprendendo como que produz dons espirituais. Como é que faz? Me dá um papelzinho, uma caneta aí. Ah, é assim? É assado? Fecha os olhos aqui e tal. Faz assim? Faz assado? Vai escrevendo isso? Ah, se eu escrever isso vai ser bem aceito. Se eu escrever assim vai ser... Irmãos, é tudo bem parecido. E é tão parecido que ele abandonou a família dele. Assim como tem muita gente que passa, às vezes não sai de casa, mas passa a não conviver mais com a esposa, com os filhos. Quando chega de noite, né, às vezes a mulher já está dormindo ou alguma coisa assim, já tem que, de manhãzinha tem que ir para a madrugada, tal. É a mulher que leva os meninos na escola, que busca. Ele fica lá preocupado com a obra, coisa boa, né? Traz daquela mesinha, né? Fica ali toda noite e tal, sai do trabalho, vai lá para a mesinha de madeira lá, tal, né? E ele foi separado da sua família. Ele foi morar na igreja.
E disse que ele levantava, não, eu vou viver para a obra, eu vou fazer a obra de Deus. Isso que eu desejo do meu coração. Ele falava que ele fervia de vontade de fazer a obra de Deus. Como? Através do ativismo religioso. Aí ele começava a limpar os bancos da igreja 6 horas da manhã. E sabe que hora que terminava o expediente dele? 10 horas da noite. Ele tinha que limpar toda a igreja, depois tinha um culto a tal hora, outro culto, até terminar o último culto era 10 horas da noite, quando ele fechava a igreja. E ele atuava como segurança também da igreja. Isso sem ganhar nada. Ele não tinha nenhum vínculo trabalhista com a igreja. Com a Igreja Universal do Reino de Deus. Então ele vai contando tudo isso no livro dele, os relatos dele são muito interessantes. Logo, ele foi levantado pastor, sem ter conhecimento da Bíblia, sem ter conhecimento de nada, sem nunca ter lido a Bíblia. E ele percebeu que para ser levantado pastor não precisava saber nada de Bíblia. Ele percebeu isso, não precisa saber Bíblia. Basta saber como que é o formato aqui. Basta saber como que faz o negócio aqui funcionar, como que é a configuração aqui do culto e pronto. A gente não precisa conhecer Bíblia. Ele viu que nenhum deles tinha conhecimento teológico. É assim mesmo, as seitas são assim. Levanta as pessoas sem ter conhecimento nenhum. Aliás, eles até preferem pessoas sem ter conhecimento nenhum. Porque isso aí começa a aprender só do jeitinho deles mesmo. Começa a enxergar só por aquele prisma que é pregado para eles. Por aquele mesmo ângulo ali. Por aquelas lentes, como na Maranata tem as lentes de Gedeuti. Você consegue aprender as coisas na Maranata através dessas lentes, impostas ali por essa doutrina da mente dos gedeutigueiros. E quem estava por trás de tudo isso? O Edir Macedo, ali na IUD. E ele, então, irmãos, ele começou a se destacar como pastor, tal, começou a pedir lá dinheiro, que isso, eles eram muito pressionados a isso, né, a fazer esse levantamento financeiro ali dentro, no final de cada culto. Ele começou a se destacar e começou a ganhar o coração também das pessoas, a simpatia das pessoas. Foi do Rio de Janeiro, foi para Recife, e de Recife ele foi para Bahia. E ele então se casou. Depois essa moça ficou grávida dele. Da Bahia, irmãos, ali na Bahia ele sofreu ali muitas pressões, tudo. Irmãos, ele chegou a mexer com droga, chegou a mexer com... Parece que foi ali também, se não me engano, que ele já começou a ser garoto de programa para conseguir droga, dinheiro para droga. Eu não lembro se ele já tinha casado ou logo depois que ele casou, mas depois ele foi para São Paulo. E lá ela teve um filho, uma filha, depois teve um filho. E lá em São Paulo, já passou alguns anos aí, ele já estava no fundo do poço, ele já não aguentava mais, ele já tinha percebido aonde ele estava. Ele havia já percebido que era uma empresa, uma fachada de igreja, que tinha até a estrutura de uma empresa mesmo, quando tem presidente, vice-presidente, tem uma estrutura empresarial. Você tem que prestar conta de tudo. É tudo uma empresa mesmo, né? E ele percebia que, na verdade, eles estavam correndo mesmo, não era atrás de almas, mas era atrás de recursos financeiros ali para essa seita onde ele estava. E lá em São Paulo ele resolveu sair. Ele falou que ele não aguentava mais ser tão pressionado, tão pressionado. E a mulher dele não queria que ele saísse. Não queria. Ele já tinha ali uns 23 anos. Ele queria sair. Até que ele saiu e foi tentar arrumar emprego. Não arrumou emprego nenhum. Não conseguia nada, nem daqui, nem dali, nem nada. Irmãos, depois de muita luta, ele conseguiu ser auxiliar de serviços gerais para ganhar um salário mínimo, sendo que ele ganhava muito bem na Universal. Então, por isso que fica difícil quando ele estava refém daquele sistema. Porque ali eles davam apartamento para ele morar, que era o caso lá em São Paulo. Ele tinha um apartamento que era da Universal, onde eles moravam. Tinha muitos recursos, ele vivia bem com a mulher dele. Estava bem acomodado ali dentro. Mas ele quis sair. Ele quis sair e foi difícil
muito difícil. Passou algum tempo, não deu mais conta, ele acabou se envolvendo com outra mulher. Irmãos, daí ele viu que ele tinha que voltar mesmo para a Universal. Quando ele voltou para a Universal, ele não estava mais com a mulher dele. A mulher dele não queria mais saber dele. Mas mesmo assim, ele voltou. Ele voltou e falou assim, não, agora ela vai voltar comigo. Mas ela bateu o pé e não quis voltar com ele. E ele insistiu, ficou na Universal e ela não voltou. Ela foi para casa dos pais dela, não sei. Ela não voltou com ele. Mas a Universal aceitou ele assim mesmo. Ele estava já separado dela e a Universal aceitou ele assim mesmo, achando que depois eles iam resolver esse problema, tal, né? E como não houve um divórcio oficial, né? Como legal, né? Então ficou assim mesmo. E mandaram ele para a Europa. Foi para a Europa, para Portugal. De lá ele foi para os Estados Unidos para ficar uns 2 dias, acabou ficando lá. Não voltou mais para a Europa. E lá nos Estados Unidos, irmãos, ali ele começou a se envolver até com crack, com drogas e outras coisas mais. É interessante que ele conta que lá quando ele começou a se envolver com drogas na Bahia, ele fazia os cultos mesmo drogado, sob efeito de droga, ninguém percebia nada. Olha que coisa interessante. Ele conta isso. E lá nos Estados Unidos ele começou a pegar umas drogas mais pesadas, ele entrou se envolver com um processo mais fundo ainda. Irmãos, e o que aconteceu? Ele começou a ficar passando mal, começou a se sentir muito mal, ficou doente, enfermo, fez alguns exames e ele mesmo achou que estava com AIDS. E quando o Edir Macedo soube que ele estava com AIDS, que ele tinha contraído esse vírus, ele foi expulso da Universal. Irmãos, e ele ficou 11 anos ali dentro, sem nenhum vínculo trabalhista. A única coisa que ele pediu foi para que ele mandasse ele de volta para o Brasil. Ele queria voltar. Mandasse uma passagem para ele então para o Brasil. Nem isso eles quiseram mandar. Ali mesmo desligaram ele, ali mesmo abandonaram. Quando ele mais precisou ali da igreja, ele foi largado. Ele foi abandonado, ele foi desprezado. E ali, então, nessa época, ele era um jovem, né? 28 anos. Foi quando ele começou a escrever esse livro, achando que ia morrer. Depois ele conheceu algumas pessoas lá que ampararam uma espécie de uma ONG, uma espécie de uma instituição lá que ampara as pessoas que estão com AIDS, pessoas que lá nos Estados Unidos tem muito amparo também para pessoas que passaram por seitas. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? E ali ele recebeu um apoio, recebeu ajuda, recebeu tratamento do governo. Se não me engano, eu até anotei, mas eu estou sem anotação aqui, se não me engano, ele chegava a receber até $500, parece, para fazer esse tratamento. Ou seja, ele está vivo até hoje, ele foi bem tratado. E foi bem tratado não por uma igreja religiosa, mas por essas pessoas que passaram os mesmos problemas que ele estava passando ali, tanto por traumas, por ter pertencido a uma seita, como pelo estado de saúde dele. Irmãos, e ali então ele foi se levantando, ele tem uma profissão, ele está com 58 anos, parece que já esse problema de saúde dele já diminuiu muito, porque já existe um tratamento bem avançado. Nós estamos falando não de 1980, 1985, 1995, mas nós estamos falando da atualidade, 2023, 30 anos já se passaram praticamente. Então está bem avançada, a medicina avançou muito nesse aspecto de AIDS, né, dessa doença, dessa enfermidade, e ele está bem, né, toma muitos remédios, tudo, mas ele está bem, né? Mas tudo isso para mostrar para vocês como que é uma seita, como que a seita desgraça a vida mesmo de uma pessoa. Acabou com o relacionamento dele com a família, com a mãe,
com os irmãos. Ele tinha colegas, meninos que ele brincava ali no campo de futebol, tudo isso. Ele foi afastado. Ele era praticamente um adolescente. Ele teve que se despedir de todo mundo ali, chorando, e ficou muito triste, muito abalado, principalmente por ter se separado da mãe dele. Ele soube, quando ele estava na Bahia, se não me engano, que a mãe dele tinha falecido. E ele não pôde ir nem no velório da mãe dele. Ele não conseguiu ir pro velório da mãe dele. Ele ficou afastado da mãe dele. Não a viu mais. Se afastou dos irmãos. E se afastou da família. E ficou vivendo só ali para a igreja. E não sabia mais nada. Tanto que lá em São Paulo, quando ele fazia alguns currículos e mandava para as empresas e fazia algumas entrevistas, é interessante que no livro ele conta assim, que a pessoa que estava entrevistando perguntou para ele: mas aonde você estava todo esse tempo? Você estava vivendo em que planeta? Em Marte, é? Porque, irmãos, ele ficou tão alienado de tudo que estava se passando no mundo, profissionalmente, não terminou os estudos dele. Irmãos, ele ficou totalmente alienado dentro daquela bolha, sem saber de nada mais que estava se passando ali fora. Depois que a mulher dele não quis de jeito nenhum voltar com ele, ele percebeu o quanto ele amava a mulher dele, o quanto ele sentia falta dela e dos filhos, o quanto ele perdeu aquilo que ele daria naquele momento, tudo para ter de volta. Ele conta no livro, fala, como eu queria estar com a minha mulher, como eu queria estar com meus filhos, mas ele não pode ter isso. Então, irmãos, tem até uma irmã que fala, ela fala assim, olha, Arapuca nunca mais. E é uma arapuca mesmo, não aceita, é uma arapuca. Porque é fácil de entrar, é difícil de sair. A pessoa se enrola ali dentro, vai se enrolando e fica ali dentro, e se envolve com tantas coisas ali dentro. E não consegue mais sair. Muitos percebem que estão num terreno minado. Não tem como sair mais. Afinal, eu já estou aqui há 30 anos, há 35 anos, tem 40 anos que estou aqui. Eu nasci aqui nessa igreja. Eu sou a Crente Gabriela, como é que é? Que eu nasci assim, vivi assim, e você sempre assim. Né? E não tem jeito, mas ele se acomoda ali dentro. E é ali dentro, irmãos. É ali dentro que muitos alcançam um reconhecimento, se envaidecem. Aí puxa para esse lado da vaidade também. Irmãos, envolve tantas coisas uma seita, quando aquela pessoa começa a crescer ali dentro, a se envolver. Irmãos, aquilo ao mesmo tempo que faz mal, porque começa a sentir muita pressão, ao mesmo tempo aquilo envaidece. Ao mesmo tempo vem também a vaidade, porque ali ele é chamado de pastor fulano e tal. E quando ele vai pregar no seminário, então, irmãos, aquele 2.000, 3.000 pessoas assistindo ele ali dentro, caladinhas, sem falar nada, sem poder contestar nada ali na hora. Ele fica ali falando. Reposicione o seu reposicionamento, posicione-se, reposicione o seu posicionamento, que nem o Silvio fez. E fica aí com, né? Em livro de inventários, um monte de bobagem. E ninguém pode falar nada. As pessoas têm que ficar ali só parando, olhando. Mas eu não estou nem prestando atenção no que ele está falando ali. Mas estão ali, parados, olhando. E eles estão ali na frente pregando e falando. E percebe que muitos também nem estão escutando, mas de vez em quando escutam um aleluia, glória a Deus, tal. Né? Talvez eles se envaidecem com isso. Se envaidece. Irmãos, a pessoa quando está ali em cima, eu fico imaginando. Sobe ali uns 2 metros de altura ali, né? Aquele púlpito ali do Manaim, né? E aquele povo tudo ali embaixo ali. Irmãos, eles se sentem um semideus ali. Eles se sentem que são semideus. E Gedeuti se sente um deus, então. Porque tudo aquilo é obra das mãos dele. Tudo aquilo ali, irmãos, foi tudo projetado ali, né? Só que hoje, o que está acontecendo? O negócio tá indo pro buraco. Tá degringolando. Do mesmo jeito que muitas seitas aqui no Brasil, muitas seitas estão diminuindo. Não é só a Maranata, não é só a IUD. Congregação Cristã no Brasil, eu tenho um colega que é da congregação também.
Ele conta mais ou menos como que foi na congregação. A gente começa a perceber que é tudo muito parecido. Muda mesmo a configuração, muda algumas coisas aqui, muda algumas coisas ali, mas no fundo é tudo bem, muito parecido. Ele fala que ele tinha muito medo de Edir Macedo. Ele conta no livro e conta na entrevista dele que ele deu também no YouTube. Que ele e os outros pastores tinham muito medo do Edir Macedo. Ele era muito seco, muito áspero, muito ríspido com seus pastores, que na verdade ele tratava como seus funcionários, como se fossem seus empregados mesmo. Esse é o tratamento. Então diz que ele tinha muito medo, muito medo. E as pessoas eram prontamente assim, estavam prontas ali para obedecer. E elas eram formatadas para obedecer, só para obedecer a palavra dele. E ai daquele que não obedecesse, tinha que obedecer de Macedo. Do mesmo modo, muitos aí dentro da Maranata, ai daquele que desobedecer, Gedeu Trigueiros. Ai daquele que não ligar o satélite. Mas, irmãos, o que eu peço para vocês é que leiam, que é bem interessante, né? O livro está aqui, que tem na internet, como eu já falei, é só baixar, pode baixar de graça, ou pode comprar também, nem é caro, né? Existe até usado para comprar. E é muito interessante. Dá para ler numa tacada só e vocês vão ver como tem coisas parecidas e semelhantes ali dentro. E a gente fala que é uma arapuca mesmo, né? E como diz a irmã, irmãos, arapuca nunca mais, tá bom? Fique na paz do Senhor. Mas Jesus. Depois ele foi para São Paulo. E lá ela teve um filho, uma filha, depois teve um filho. E lá em São Paulo, irmão, já passou alguns anos aí, ele já estava no fundo do poço, ele já não aguentava mais, ele já tinha percebido aonde ele estava, ele havia já percebido que era uma empresa, uma fachada de igreja, que tinha até a estrutura de uma empresa mesmo, quando tem um presidente, vice-presidente, tem uma estrutura empresarial, você tem que prestar conta de tudo, é tudo uma empresa mesmo, né? E ele percebia que, na verdade, eles estavam correndo mesmo, não era atrás de almas, mas era atrás de recursos financeiros ali para essa seita onde ele estava. E lá em São Paulo ele resolveu sair, ele falou que ele não aguentava mais ser tão pressionado, tão pressionado. E a mulher dele não queria que ele saísse, não queria. Ele já tinha ali uns 23 anos, ele queria sair, até que ele saiu. E foi tentar arrumar emprego. Não arrumou emprego nenhum. Não conseguia nada, nem daqui, nem dali, nem nada. Irmãos, depois de muita luta, ele conseguiu ser auxiliar de serviços gerais para ganhar um salário mínimo, sendo que ele ganhava muito bem na Universal. Então, por isso que fica difícil quando ele estava refém daquele sistema. Porque ali eles davam um apartamento para ele morar, que era o caso lá em São Paulo. Ele tinha um apartamento que era da Universal, onde eles moravam. Tinha muitos recursos, ele vivia bem com a mulher dele. Estava bem acomodado ali dentro. Mas ele quis sair. Ele quis sair e foi difícil, muito difícil. Passou algum tempo, não deu mais conta. Ele acabou se envolvendo com outra mulher. Irmãos, daí ele viu que ele tinha que voltar mesmo para a Universal. Quando ele voltou para a Universal, ele não estava mais com a mulher dele. A mulher dele não queria mais saber dele. Mas mesmo assim, ele voltou. Ele voltou e falou assim, não, agora ela vai voltar comigo. Mas ela bateu o pé e não quis voltar com ele. E ele insistiu, ficou na Universal. E ela não voltou. Ela foi para casa dos pais dela, não sei. Ela não voltou com ele. Mas a Universal aceitou ele assim mesmo. Ele estava já separado dela e a Universal aceitou ele assim mesmo, achando que depois eles iam resolver esse problema, tal, né? E como não houve um divórcio oficial, né? Como legal, né? Então ficou assim mesmo. E mandaram ele para a Europa. Foi para a Europa, para Portugal. De lá ele foi para os Estados Unidos para ficar uns 2 dias, acabou ficando lá. Não voltou mais para a Europa. E lá nos Estados Unidos, ele foi expulso da Universal.
Irmãos, e ele ficou 11 anos ali dentro, sem nenhum vínculo trabalhista. A única coisa que ele pediu foi para que ele mandasse ele de volta para o Brasil. Ele queria voltar. Mandasse uma passagem para ele então para o Brasil. Nem isso eles quiseram mandar. Ali mesmo desligaram ele, ali mesmo abandonaram. Quando ele mais precisou ali da igreja, ele foi largado. Ele foi abandonado, ele foi desprezado. E ali então, nessa época ele era um jovem, né? 28 anos. Foi quando ele começou a escrever esse livro achando que ia morrer. Depois ele conheceu algumas pessoas lá que ampararam uma espécie de uma ONG, uma espécie de uma instituição lá que ampara as pessoas que estão com AIDS, pessoas que lá nos Estados Unidos tem muito amparo também para pessoas que passaram por seitas. Nos Estados Unidos tem muito isso, né? E ali ele recebeu um apoio, recebeu ajuda, recebeu tratamento do governo. Se não me engano, eu até anotei, mas eu estou sem anotação aqui, se não me engano, ele chegava a receber até $500, parece, para fazer esse tratamento. Ou seja, ele está vivo até hoje, ele foi bem tratado. E foi bem tratado não por uma igreja religiosa, mas por essas pessoas que passaram os mesmos problemas que ele estava passando ali, tanto por traumas, por ter sido uma seita, como pelo estado de saúde dele. Irmãos, e ali então ele foi se levantando, ele tem uma profissão, ele está com 58 anos, parece que já esse problema de saúde dele já diminuiu muito, porque já existe um tratamento bem avançado. Nós estamos falando não de 1980, 1985, 1995, mas nós estamos falando da atualidade, 2023, 30 anos já se passaram praticamente. Então está bem avançada, a medicina avançou muito nesse aspecto de AIDS, né, dessa doença, dessa enfermidade, e ele está bem, né, toma muitos remédios, tudo, mas ele está bem, né? Mas tudo isso para mostrar para vocês como que é uma seita, como que a seita desgraça a vida mesmo de uma pessoa. Acabou com o relacionamento dele com a família, com a mãe, com os irmãos. Ele tinha colegas, meninos que ele brincava ali no campo de futebol, tudo isso ele foi afastado. Ele era praticamente um adolescente, ele teve que se despedir de todo mundo ali, chorando, e ficou muito triste, muito abalado, principalmente por ter se separado da mãe dele. Ele soube, quando ele estava na Bahia, se não me engano, que a mãe dele tinha falecido. E ele não pôde ir nem no velório da mãe dele. Ele não conseguiu ir para o velório da mãe dele. Ele ficou afastado da mãe dele. Não a viu mais. Se afastou dos irmãos. E se afastou da família. E ficou vivendo só ali para a igreja. E não sabia mais nada. Tanto que lá em São Paulo, quando ele fazia alguns currículos e mandava para as empresas e fazia algumas entrevistas, é interessante que no livro ele conta assim, que a pessoa que estava entrevistando perguntou para ele: mas aonde você estava todo esse tempo? Você estava vivendo em que planeta? Em Marte, é? Porque, irmãos, ele ficou tão alienado de tudo que estava se passando no mundo, profissionalmente, não terminou os estudos dele. Irmãos, ele ficou totalmente alienado dentro daquela bolha, sem saber de nada mais que estava se passando ali fora. Depois que a mulher dele não quis de jeito nenhum voltar com ele, ele percebeu o quanto ele amava a mulher dele, o quanto ele sentia falta dela e dos filhos, o quanto ele perdeu aquilo que ele daria naquele momento, tudo para ter de volta. Ele conta no livro, fala, como eu queria estar com a minha mulher, como eu queria estar com meus filhos, mas ele não pode ter isso. Então, irmãos, tem até uma irmã que fala, ela fala assim, olha, Arapuca nunca mais. E é uma arapuca mesmo, não seita, é uma arapuca, porque é fácil de entrar, é difícil de sair. A pessoa se enrola ali dentro, vai se enrolando e fica ali dentro, e se envolve com tantas coisas ali dentro e não consegue mais sair. Muitos percebem que estão num terreno minado, não tem como sair mais. Afinal,
Eu já estou aqui há 30 anos, há 35 anos, tem 40 anos que estou aqui. Eu nasci aqui nessa igreja. Né? Eu sou a Crente Gabriela, como é que é? Que eu nasci assim, vivi assim, e você sempre assim. Né? E não tem jeito, mas ele se acomoda ali dentro. E é ali dentro, irmãos. É ali dentro que muitos alcançam um reconhecimento, se envaidecem. Aí puxa para esse lado da vaidade também. Irmãos, envolve tantas coisas uma seita, quando aquela pessoa começa a crescer ali dentro, a se envolver. Irmãos, aquilo ao mesmo tempo que faz mal, porque começa a sentir muita pressão, ao mesmo tempo aquilo envaidece. Ao mesmo tempo vem também a vaidade, porque ali ele é chamado de pastor fulano e tal. Ali, e quando ele vai pregar no seminário, então? Irmãos, aquele 2.000, 3.000 pessoas assistindo ele ali dentro, caladinhas, sem falar nada, sem poder contestar nada ali na hora. Ele fica ali falando. Reposicione o seu reposicionamento, posicione-se, reposicione o seu posicionamento, que nem o Silvio fez. E fica aí com, né? E livro de inventares, um monte de bobagem. E ninguém pode falar nada. As pessoas têm que ficar ali só parando, olhando. Mas eu não estou nem prestando atenção no que ele está falando ali. Mas estão ali, parados, olhando. E eles estão ali na frente pregando e falando. E percebe que muitos também nem estão escutando, mas de vez em quando escutam um aleluia, glória a Deus, tal. Né? Talvez se envaideça, eles se envaidecem com isso. Se envaidece. Irmãos, a pessoa quando está ali em cima, eu fico imaginando. Sobe ali uns 2 metros de altura ali, né? Aquele púlpito ali do Manaim, né? E aquele povo tudo ali embaixo ali. Irmãos, eles se sentem um semideus ali. Eles se sentem que são semideus. E Gedeuti se sente um deus, então. Porque tudo aquilo é obra das mãos dele. Tudo aquilo ali, irmãos, foi tudo projetado ali. Né? Só que hoje, o que está acontecendo? O negócio tá indo pro buraco. Tá degringolando. Do mesmo jeito que muitas seitas aqui no Brasil, muitas seitas estão diminuindo. Não é só a Maranata, não é só a Iude. Congregação cristã no Brasil, eu tenho um colega que é da congregação também. Ele conta mais ou menos como que foi na congregação. A gente começa a perceber que é tudo muito parecido. Muda mesmo a configuração, muda algumas coisas aqui, muda algumas coisas ali, mas no fundo é tudo bem muito parecido. Ele fala que ele tinha muito medo de Edir Macedo. Ele conta no livro e conta na entrevista dele que ele deu também no YouTube. Que ele e os outros pastores tinham muito medo do Edir Macedo. Ele era muito seco, muito áspero, muito ríspido com seus pastores, que na verdade ele tratava como seus funcionários, como se fossem seus empregados mesmo. Esse é o tratamento. Então diz que ele tinha muito medo. E as pessoas eram prontamente assim, estavam prontas ali para obedecer. E elas eram formatadas para obedecer. Só para obedecer a palavra dele. E ai daquele que não obedecesse, tinha que obedecer de Macedo. Do mesmo modo, muitos aí dentro da Maranata, ai daquele que desobedecer, Gedeutigueiros, ai daquele que não ligar o satélite. Mas, irmãos, o que eu peço para vocês é que leiam, que é bem interessante, né? O livro está aqui, que tem na internet, como eu já falei, é só baixar, pode baixar de graça, ou pode comprar também, nem é caro, né? Existe até usado para comprar. E é muito interessante. Dá para ler numa tacada só e vocês vão ver como tem coisas parecidas e semelhantes ali dentro. E a gente fala que é uma arapuca mesmo, né? E como diz a irmã, irmãos, arapuca nunca mais, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus.